Olá, muito boa noite. Muito boa noite a todos. Boa noite, Micaele. Boa noite, Ângela. É um prazer ter vocês aqui. Muito bom. Hoje nós estamos dando prosseguimento, ao mesmo tempo fazendo o fechamento do nosso mês de lives com a temática sobre a violência contra as mulheres. Meu amigo Marcelo, boa noite, meu irmão, com a temática, então, sobre a violência contra as mulheres. E hoje nós vamos falar sobre a perspectiva da violência contra as mulheres na terceira idade. Eu tenho certeza que, Gisele, boa noite, tenho certeza que você vai se surpreender. Eu conversei com o Clésio um pouco e ele me falou algumas coisas bastante interessantes e eu tenho certeza que você também vai achar bem interessante. Então, nós começamos falando sobre a violência contra a mulher no esporte, depois nós falamos sobre a violência contra a mulher, nós pulamos, né, o que seria a violência contra a mulher na cultura e a maneira como nós homens deveríamos ou poderíamos proceder, e acabamos indo para a violência contra a mulher no contexto religioso, com Oséias. Depois a gente esteve no sábado, então, foi remarcado, e falamos sobre o contexto contra a mulher no ambiente cotidiano, né, e como isso acontece culturalmente. No dia 14 eu falei sobre a violência contra a mulher nas relações amorosas. Dia 21 eu recebi um bolo do meu convidado e hoje, então, nós vamos dar seguimento com o Clésio. Ele está aí, a gente estava conversando agora, ele deve estar entrando, né? Deve ter se enrolado aí de alguma forma, mas ele deve estar chegando aí já para poder participar. E aí eu quero já lembrar você, né, que você pode fazer perguntas, pode participar aqui, mandando a sua pergunta, mandando a sua dúvida a respeito do tema. O Clésio, ele é psicólogo também, né? Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre ele. Ele é psicólogo, ele tem um trabalho nessa área de atendimento a pessoas, algumas vezes em situação de vulnerabilidade, né? Na maioria das vezes em situação de vulnerabilidade social. Ele já trabalhou com diversos públicos e ele, dentre esses públicos, ele já trabalhou com o público da terceira idade. Então, ele tem muita coisa que pode acrescentar e pode contribuir conosco. Deixa eu ver se ele consegue entrar. Estamos te esperando, Clévis. Cadê você? Aceita aí o convite. Não pôde participar. Vou mandar de novo aqui o convite para ele. Vamos lá. Só você aceitar o convite, entrar e participar conosco aí, trazendo bastante sua experiência. Ó, tá chegando aí o Clévis. Tá chegando. Cadê ele? Tá aparecendo ainda não? Oi? Tá aparecendo ainda não? Tá travado aqui para mim. Vou pedir para os nossos participantes para eles informarem para mim se eles estão te vendo. Marcelo, Gisele. Fechou a câmera agora, Cléber? Abrir de novo. Não, tá travado para mim. O pessoal que está participando pode dar um feedback para mim, por favor, em relação à câmera do Clésio. Que se for a minha internet, eu vou saber. Você está me vendo? Eu tô. O pessoal que está participando, pode me dar um feedback, por favor, se o Clésio está aparecendo para vocês? Tá dando eco com a minha fala, né? Para mim não está não, Clésio.
Alguém colocou aí. Oi? Alguém colocou aí que estava dando eco. Não, então tem alguma coisa acontecendo aqui na minha internet, porque eu não estou. Você está travado para mim. Tá, deixa eu tirar o vídeo. Ela está dizendo que só está ouvindo a voz também. Tô tentando. Sai e entra novamente, Clésio. Tá. Eu vou te enviar. Tá, beleza. Vê se você consegue entrar com. Aí. Ei, Lincoln, boa noite, querido. E apareceu? Tá do mesmo jeito, Clésio. Alguém consegue falar o que pode fazer? Alguém pode nos orientar, nos auxiliar? Deixa eu ver aqui. Eu estou recebendo aqui informação de que a imagem está travada. Câmera frontal? Está falando que Será você que é colocou a isso? câmera frontal. Oi? Estão Como é que eu falando faço você colocar isso? na câmera frontal. Está dizendo que quando você fala da eco e que a sua câmera está travada. Acontece. Como é que está a sua internet aí? É que tá 100%. Eu tô tentando aqui. Câmera frontal. Sim. Você vai precisar provavelmente sair, se estiver usando fone de ouvido, tirar o fone de ouvido, porque deve ser ele que está dando eco. É interessante que para mim não tem eco, só para o pessoal. Isso aconteceu na live com o Kenner também. Demorou a gente. Mas a imagem. Não, a sua imagem continua, tem um borrão assim, preto, ela está dividida no meio, como se tivesse uma sombra. A câmera está atrás mesmo. Agora eu estou vendo sua mão. Como é que eu passo a câmera para frontal? Oi? Como que eu passo a câmera para frontal aqui? Bota a mão aí, passa a mão de novo na frente da câmera. Na frente do celular. Tem alguma coisa Atrás, na eu tô frente da passando. câmera aí? Atrás, eu tô passando. Ô, Clécio, Meu sobrinho vai me dar o suporte. Vai tomar a câmera. você está usando a câmera frontal. Clécio, Oi. você está usando a câmera. Aê! Aqui. Agora sim, você estava na câmera errada. Você vai usar o telefone. Se você botar aqui, você vai estar no meio. Aí você coloca o fone. Eu coloco o fone. Agora Você coloca o foi. fone, muda a live dele ali. Não, Boa noite, Luciano. Agora sim. a câmera do meu. Tenta dar uma chegada aí, uma viradinha aí, pra gente ver o seu rosto todo, sua beleza. Aê, rapaz! Ver sua beleza completa. Gente, obrigado aí pela ajuda, viu? Quem tá do seu lado aí, agradeça, por gentileza, Clécio. Meu sobrinho aqui. Ele dá suporte técnico. Qual o nome dele? Matheus. Obrigado, Matheus. Show de bola. Obrigado. E o eco, gente, como é que tá? Eu não tenho eco. Isso aconteceu com o Kenner também. O que é o eco? Então, o eco seria, no caso, dependendo da ligação. Então, você teria que mudar a live, no caso, você conversar com outra transmitir a imagem. Ou ele está escutando no alto-falante. Se ele estiver escutando no alto-falante, ele vai baixar também.
Vamos lá, vamos conversando, Clésio. É isso, o pessoal for falando, a gente tenta sem o fone, vamos vendo como é que fica. Tá joia? Então, Vamos o pessoal tentar tá aqui sem. curtindo. Vamos tentar aqui sem. Oi? Vamos lá. Só tô falando que não vamos começar, vamos ver como é que a gente vai resolver. Vamos ver como é que a gente vai resolver. Isso. Parece que tem alguma live aberta em algum celular próximo. Estão falando aqui. Na verdade, acho que ele estava falando com alguém. Né? É por isso. O seu sobrinho está com o celular aí? Não? Ele tá lá na casa dele. Ele subiu aqui no andar de cima só para poder ver. Tá. Gente, mais uma vez, boa noite. Clésio, relaxa, né? Respira. Não, tá tranquilo. Muito obrigado, querido, por sua participação. Obrigado por aceitar o convite. É um prazer, né, ter você aqui fazendo esse encerramento comigo. Um privilégio poder ter você participando, né, abrilhantando aqui o nosso encontro, as nossas lives, onde a gente tem tratado sobre o combate contra a violência, né? O combate à violência, na verdade, contra a mulher. E a nossa perspectiva é alcançar o maior número possível de homens, né? Infelizmente, a gente tem poucos homens participando, mas a gente espera que as mulheres que participam e os homens que participaram e estão participando hoje possam divulgar também esse desafio que a gente tem aí. E eu espero que o mais rápido possível eu consiga concluir a cartilha e possa divulgar aí para as pessoas, para que elas possam trabalhar nas suas igrejas, nas suas associações, nas ONGs, trabalhar com familiares, em encontros sociais, enfim, né? Que a gente possa ter aí, dar algum tipo de contribuição social nesse sentido. Clésio, antes de eu começar aqui a te colocar nas enrascadas, eu vou pedir para você dar uma palavra inicial, né? Fazendo a abertura, falar aí o que você espera, se apresentar também, falar um pouquinho de você. Então, a sua palavra inicial para os nossos amigos que estão participando conosco. Fique à vontade. Ok. Bom, primeiro, agradecer o convite, né, Marcos? Que é sempre um prazer a gente estar fazendo essas ações no sentido de prevenir, como você me falou, né? Eu acho que o combate, né, ele é válido, porque é um fenômeno que está presente no cotidiano, mas na medida que a gente fortalece a cultura de paz, a gente precisará de menor repressão depois. Isso, eu acho que toda ação nesse sentido de promover essa cultura de paz, ela é válida e tem que ser potencializada. Bom, para quem não me conhece, sou Clésio Venâncio, atuo na Prefeitura de Cariacica há 10 anos. Na verdade, eu fiz 10 anos agora, no 27 de fevereiro. Como psicólogo, tanto na política de assistência quanto na política de saúde. Então, a minha experiência, eu vivenciei o enfrentamento ao fenômeno de violência, tanto na rede de cuidado quanto na rede de proteção. Né? Que são duas perspectivas bem diferentes de intervenções. Né? Antes de entrar na prefeitura, eu trabalhei no sistema prisional e também na socioeducação, com adolescentes, né, ali no Cariacica 7. Então, temos bastante coisa para a gente poder falar, né? E que a gente consiga ter nesse encontro aqui o que você falou. Que isso se multiplique. Que cada pessoa que esteja nos ouvindo aqui hoje consiga fazer essa reflexão. E a gente sabe que cada semente que a gente joga, a gente espera que ela produza fruta. E quem sabe daqui a um pouco a gente tem uma floresta bem bonita aí. Como que a gente já... Ô Clésio, eu não sei quem é, mas você sabe, viu? A Sirlene está dizendo que você esqueceu dela. Desculpa. É a correria mesmo. Uhum.
Tá com Tá muito com eco. eco. Tá dizendo, Clésio. Vou te Alguém, pedir pra alguém, tentar alguém, sem o microfone. Você consegue tentar Tá. sem o microfone? Sem o tá. fone de ouvido? Deixa eu tirar aqui se a gente consegue vocês conseguem ouvir. Tá, eu vou pedir pro pessoal dar um feedback. Eu estou ouvindo. Fala Consegue me um pouquinho. ouvir? Consegue me ouvir? Sim, normalmente. Você está ouvindo? Eu acho que acredito se algum áudio aberto, acaba fazendo esse som, Uhum. Eu vou pedir para o pessoal informar aí como é que tá? Por favor. Ângela, você que disse que está com muito eco, informa para a gente também, por favor. Mas vamos lá. Clésio, eu pedi, antes de começar as lives, lá no início de março, aos homens que eles definissem em uma palavra como que eles viam a violência contra a mulher. Gente, a gente não sabe o que fazer. Vocês estão dizendo que está com eco, mas ficou melhor sem o fone. Então a gente vai seguir assim, porque a gente não é perito. Eu, por exemplo, não ouço eco, né? Aqui, para mim está normal, está excelente o som. Então eu não sei o que fazer. Então eu peço a vocês desculpas, né? E peço para vocês ficarem aí firmes com a gente. E não esqueça, se tiver pergunta, mande aí, tá? E aí, Clésio, eu tive várias respostas, né, sobre isso. Por exemplo, eu tive um homem dizendo que era irracionalidade, outros homens dizendo que era covardia, um jovem estudante de psicologia me disse que é nojenta, eu tive um pastor dizendo que não conseguiria, em uma só palavra, expressar o que ele pensava, né, mas que precisava ser criado um estado de consciência a respeito dessa realidade que é real na sociedade e que as igrejas, né, segundo o pastor, não ficam de fora dessa realidade. Eu tive uma pessoa dizendo que é absurdo. Eu tive uma fala muito interessante de uma pessoa dizendo que é tristeza, que a agressão contra a mulher é uma coisa triste, é um tipo de fraqueza também, e desamor, né? E você, mesmo que seja uma dessas palavras, como é que você, numa palavra, se é que você consegue, diria que é a violência contra a mulher, na sua concepção, na sua percepção? Você que tem aí um lastro, né, junto a populações, no mínimo, né, em vulnerabilidade social. Como é que você encara isso aí? Como é que você definiria para a gente? Desumanidade. Desumanidade. Interessante, porque, se não me falha a memória, não, é isso mesmo. O Oséias definiu dessa forma também. O pastor Oséias, né, que falou sobre o contexto religioso, ele também definiu dessa perspectiva também. Muito interessante. Uma coisa que apareceu muito, Clésio, para a gente aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre a terceira idade, mas eu queria também pegar a sua opinião sobre isso, foi a questão do machismo estrutural. É algo que tem a ver diretamente com a nossa cultura, né? Como que você percebe isso no seu ambiente de trabalho, nos seus vários ambientes que você já teve, né, lidando aí com tantas e tantas pessoas? Como é que você percebe essa questão do chamado machismo estrutural? Então, Marco, ele ainda está muito presente. Né? Hoje eu atuo na unidade de saúde, né? E a gente ainda observa que algumas profissões consideradas elas acabam ficando para mulheres. Né? A gente percebe isso no dia a dia, as colocações que são feitas nas interpessoais, no ambiente de trabalho, no cotidiano, a gente percebe. Que de uma forma sutil, isso continua, né, muito presente. E em alguns casos, né, o sutil já deixou essa há muito tempo. A gente vem em falas, em comportamentos, e até mesmo
em algumas organizações, mas nos processos de trabalho, onde isso já está escancarado. Sim. Mas é algo velado. Uhum, entendi. Quer dizer, é algo que a gente não tem como fugir a princípio, né? Está em todos os ambientes, em todos os contextos, né? Infelizmente. Antes da gente entrar para falar sobre a terceira idade, porque eu acho que na hora que a gente entrar a gente não vai parar mais, você falou para mim sobre um programa, um grupo que tem na nossa Universidade Federal aqui do Estado. Eu queria que você desse uma palhinha, porque é interessante que quando a gente não está interessado, a gente não está observando, a gente não sabe que as coisas existem, né? Então eu queria pedir para você dar uma esclarecida e falar, compartilhar com nossos participantes o que a Universidade Federal tem feito dentro desse contexto que você está participando lá. Isso. No campus de Maduípe, no Instituto de Enfermagem, dos mestrados em saúde coletiva, tem um grupo de pesquisa, o LAVISA, que toda a discussão dele é em torno das violências. Ele é coordenado pela professora Franciele, que recentemente assumiu o cargo de pesquisador do CNPq, e que esse grupo ele é formado tanto por estudantes em projeto de extensão, por mestrandos e pessoas que atuam no enfrentamento à violência. Então, nós temos lá, que participa dessa discussão, da produção desses materiais, que promova a cultura de paz, a erradicação da violência. O coordenador estadual, por exemplo, da vigilância epidemiológica, que recebe as notificações. Então, a partir de dados epidemiológicos da área de saúde, se pensa a organização de novas políticas e melhoria das existentes. A partir de dados reais coletados, sistema de informação do SUS. Então, é um grupo muito diverso. Com profissionais de várias áreas, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, sociólogos. Então, cada um com seu saber, e boa parte desses projetos a violência. As pesquisas de mestrado acabam sendo a violência. Sim, joia. Se reúne mensalmente. Sim. Isso aí. Não, pode continuar, porque tinha dado uma travadinha e eu me perdi aqui. Pode continuar. Se reúne mensalmente. Isso. No momento assim, online, a gente tem reuniões presenciais também que acontecem com o Maduípe. Daí eu fico mestrado e essa definição coletiva. Joia. O seu áudio parece que não está tão bom, mas a gente vai seguir aqui, gente, tá? Vocês fiquem ligados aí, é bom que é para vocês. A gente não falou sobre isso não, mas vocês praticam mindfulness aí, vocês ficam bem atentos aí, atenção plena, atenção focada assim, ó, leia os lábios do Clésio, tá bom? Para que você não perca absolutamente nada. Mais uma vez, boa noite a vocês que estão chegando, viu? É um prazer tê-los todos conosco. Clésio, vamos lá. Pergunta daquela simples. Existe violência contra a terceira idade, mais especificamente contra a mulher na terceira idade ou da terceira idade? Existe violência? Muita. Muito mais do que aparece, nas mídias, né? Até porque a tipo de violência que prevalece nessa fase da vida tem violências que não têm esse impacto midiático, a violência sexual, a violência física, acaba fazendo a nossa imprensa. Ela cria uma certa invisibilidade desse público. Sim. Só uma observação, meu sobrinho falou que eu termino os áudios, quando eu estiver falando, você coloca ele falou que não dá época. Quando você estiver falando, eu coloco mudo? Ok, tá dando, viu? Pessoal, agora tá dando, é isso mesmo. Ele que está no ar. Então, assim, é um tipo de violência. Como a gente sabe que violência é um fenômeno multifatorial, acaba que acontece que vários tipos de violências podem existir.
E nessa tipificação, alguns são mais presentes em determinadas fases da vida. Né? A gente sabe que a violência contra adolescentes, mulheres mais novas, né? A violência sexual é muito presente. Nas mulheres, na fase adulta, a violência doméstica, a violência física é muito presente. Quando chega nessa fase da vida, na terceira idade, não é que essa não exista, mas a incidência, né, ainda se torna maior de outras violências que são tão perversas e tão danosas quanto essa física e a sexual. Joia, agora você fecha aí, agora nós aprendemos. O pessoal está dando feedback aqui. Poxa, na última live eu aprendi isso, sofri com o Kenny. Que legal, obrigado, Matheus, obrigado mesmo. Então, Cléber, você está me dizendo que existem outros tipos de violência, que está nos dizendo, né, desculpem, que são mais específicas para esse público da terceira idade. Mas antes de você entrar neles, eu vou te perguntar. Eu não tinha pensado nisso, mas você fez uma colocação e surgiu isso aqui. Existe violência ou contra a terceira idade sexual? Você já presenciou alguma coisa? E a violência física, né? Que você disse que são os menores casos, então eu queria pedir para você falar sobre esses dois temas, se você puder. Existe sim. Como eu falei, assim, com a prevalência menor, comparado com outras violências, mas existe sim. Na minha experiência, eu recebi casos de idosas, né, que foram violentadas sexualmente dentro de suas casas, né, moram sozinhas, apresentam uma vulnerabilidade física e emocional grande e acabam sendo vítimas também da violência sexual. A violência física também, ela aparece, né, para além, não necessariamente junto com a sexual, só a violência física. E por infelicidade, proferida geralmente pelo próprio membro da família. Então, essa questão da violência, ela é muito parecida, né, nesse contexto da terceira idade, com o que acontece com a criança e na pré-adolescência. Via de regra, é um membro da família, um cuidador, né, que acaba cometendo esse tipo de violência, pelo que você está dizendo. Infelizmente, geralmente acaba sendo aquele, né, que está mais próximo. E aí, Clésio, na sua experiência, o que você tem visto mais em termos de violência contra a mulher na terceira idade? O que você pode compartilhar com a gente? Então, vamos resgatar aqui, Marcos. Eu acho que primeiro é importante a gente entender alguns conceitos fundamentais, né? O Brasil é um país que está ficando velho, né? A gente ainda adota 60 anos como pessoa idosa, o que provavelmente deve ser revisado, porque essa concepção de 60 anos foi adotada na década de 90, né? E alguns países já adotaram 65. Né? É um país que está ficando velho. A tendência em 2000, nós temos hoje em torno de 30 milhões de idosos, né? E a tendência é que no ano de 2050, tratando da população mundial, nós vamos ter 20% da população mundial considerada já dentro dessa faixa da terceira idade. Então, a gente pensar primeiro esses conceitos básicos. O que é ser esse idoso? O Brasil, hoje, é o quinto país com maior população de idosos no mundo. Né? Isso, lógico, a gente ia pensar que é a questão os brasileiros passaram a ter menos filhos, que faz com que a população vai ficando mais velha, mas também nós temos, assim, na medida que as tecnologias, em relação principalmente à saúde, vão avançando, isso vai garantindo, né, que essa longevidade vai aumentando. A expectativa de idoso tem em torno de 73, 74 anos. Então, a gente tem a tendência de ter uma população mais envelhecida. Né? E um outro conceito que eu acho que é fundamental é entender até a própria concepção de violência. Porque quando a gente fala em violência, eu acredito que se eu perguntasse para qualquer um que está assistindo para a gente, fala o que é violência, muitos não conseguiriam falar o que é violência. Ou falaria especificamente de um tipo. Mas se todos aqui virem, pelo menos a maioria, presenciarem um ato de violência, eles vão conseguir identificar. Isso é violência. Mesmo que ele não consiga fazer a definição. Então, a própria OMS, ela trata essa violência especificamente contra a pessoa idosa como um ato único ou repetitivo, né? Proferida por pessoa de relacionamento próximo, que possa, sim, causar algum dano ou sofrimento à pessoa idosa. Então, esse ato
E quando ele fala em relacionamento próximo, ele fala das nossas relações pessoais, parentes, vizinhos, o próprio cuidador. Então, quando a gente pensa nessa violência, nós temos que pensar de que violência nós estamos falando. Então, esse ato, para além do ato, a falta de ação apropriada também para o bem-estar do sujeito está dentro desse conceito de violência da OMS. Então, a gente vai ver que o que prevalece muitas vezes não é nem o ato em si, numa perspectiva de projetiva sobre esse sujeito, mas sim a ausência da ação necessária desse sujeito, que vai configurar, basicamente, a maior incidência de violência contra esse idoso. Ou seja, parece que a gente ainda não compreendeu que existe um tipo de violência que acontece possivelmente todos os dias em algum lugar próximo da gente. E é bem interessante você trazer o conceito da OMS, né, de que um ato único ele se constitui, violência, né, contra o sujeito, nesse caso o sujeito considerado idoso. Eu vou pedir para você emendar, Clésio, porque a Ângela ela perguntou o seguinte, ficou implícito, né? Bom, pelo menos para mim, porque a gente acaba fazendo a leitura mais psicológica mesmo, mas ela pergunta sobre a violência emocional. Como que se constitui essa violência emocional contra a mulher na terceira idade? Vamos lá, Ângela. Na verdade, a violência emocional é que a gente considera a violência psicológica, né? A tipificação das violências, ela passa pela violência física, moral, financeira e patrimonial, né? Negligência, abandono, institucional. E dentro dessas violências, é a violência sexual. E dentro dessas violências, a que você chama de violência emocional, ela está dentro da que seria a violência psicológica. Proferida pela desqualificação de sujeitos, na medida que eu ofendo, que eu desqualifico, que eu, em algum momento, empreito alguma ação que coloque o sujeito num sentimento de desvalia, que pode levar a transtornos depressivos, né? Que, aliás, vou repetir isso na frente, mas já vou te antecipar, é a segunda violência que mais acontece com idosos, com mulheres idosas. É o segundo tipo de violência que mais acontece no ambiente, né? Que as idosas transitam. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, mas especificamente sobre os tipos da violência, sobre um pouco esse agressor dessa idosa, né? 60% dos casos de violência contra a idosa acontece no ambiente familiar, acontece no lar, na casa. E desses 60%, desses casos, 65% são proferidos pelos filhos homens, ficando os outros restantes para filhas, noras, genros, marido, ou seja, esse filho homem, que nos reporta aquele lugar, né, esse papel social desse homem. Né? De novo, os homens aí assumindo novamente, mais uma vez, os homens assumindo o papel de algoz. E aí a gente volta para aquele construto social que parece que é de uma permanência de um status quo que não muda. Esse homem ele começa a agredir na infância, a irmãzinha, a coleguinha, ele vai pela adolescência, a juventude, a vida adulta, mas ele continua agredindo, né, uma pessoa que cuidou dele, né, e agora que não tem a condição de se defender. Eu vou emendar junto a isso, e aí eu vou botar essa batata quente na sua mão, o seguinte: homem idoso, ele também é violento? Ele também agride? Você tem como nos falar sobre isso? Sim. O homem idoso também agride. Mesmo que a gente fale assim, nossa, mas o idoso parece ser tão incapaz, né? Porque o idoso, se a gente pensar naquela curva estatística do sino, né? Aquilo que você falou, Clésia, as crianças estão no mesmo lugar? Estão naquela parte da vulnerabilidade, né? Os extremos mais vulneráveis, né? Fisicamente, emocionalmente, tanto a criança quanto o idoso. Mas o fato, do mesmo jeito que a gente vê crianças agredindo crianças, acontece também de idosos agredindo idosos, né? E essas agressões realmente se dão como manutenção de um processo de violência que já vinha acontecendo bem antes de se tornar idosos, né?
Essa violência, ela não aparece na terceira idade. Ela é a relação que já existia, que já vinha com um episódio de violência, que por vezes são naturalizadas como parte, né, do próprio casamento, alguma coisa nesse sentido, né, acaba dando manutenção a essa violência lá na terceira idade também. E é muito comum, às vezes, quando chega, as violências físicas, as poucas que aparecem, normalmente são do companheiro. Né? São do companheiro, as que aparecem. Porque não é algo que aparece ali. É uma manutenção de um processo que já ocorria. A mulher vivencia um ciclo da violência, esse processo de longa data, que chega na terceira idade, chega na fase da terceira idade, continua ainda vivenciando esse processo. Interessante isso. Aí você disse para a gente o seguinte, se eu captei bem, que a violência física e a sexual, não que seja necessariamente a sexual não seja física, né? Mas elas não acontecem com tanta frequência. Quando acontece uma violência física como uma agressão de um espancamento, geralmente é do companheiro. Mas você trouxe a figura do filho. E você trouxe também um tipo de violência que você falou que era o segundo caso. Então, você está dizendo, pelo que eu entendi, que existe meio que uma hierarquia de violência e esse filho, ou estes filhos homens, eles estão ali, de alguma forma, encabeçando também. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Quais são as violências que mais aparecem, pelo menos na sua experiência, né? Contra essa mulher idosa? Na verdade, eu vou citar, além da minha experiência, os dados, né, de uma pesquisa feita pela Cecília Minay, pesquisadora da Fiocruz. Ela pesquisou no ano de 2020, 19 e 20, terminou a pesquisa agora em 2021, justamente no período da pandemia, onde houve um acréscimo no Brasil de mais de 50% de violência contra a mulher. Parte disso se deve ao próprio processo de isolamento, né, que potencializou aquelas arestas que não tinham sido trabalhadas nos relacionamentos. E a gente sabe disso, que isso não se aplica só à mulher idosa, as mulheres, crianças, tivemos um aumento exponencial das denúncias de violência, mesmo ainda sabendo que há uma subnotificação muito grande em relação aos casos de violência. Então, se os notificados e os denunciados apareceram, nos preocupa que provavelmente 3 vezes mais não denunciaram e ainda continuam vivenciando os processos de violência. E a pesquisa aponta, com base no Disque 100, né, que 13% dos casos registrados eram de violência física. Em quarto lugar, né, das 4 principais, que é mais aconteceram, principais não, desculpa, das 4 com maior incidência. Em terceiro lugar vem a violência financeira, que ela se configura a partir do momento que você viola um direito dessa pessoa no que diz respeito ao seu patrimônio ou aos seus ganhos. O que nós temos com muita presença, isso não é de agora da pandemia, anterior a isso, a gente já vivenciava isso no CREAS, filhos que pedem empréstimo consignável em nome dos pais, da mãe, né, e acabam não cumprindo com os compromissos com o banco, ficando sobre a responsabilidade da mãe, já que é descontado na pensão ou na aposentadoria dela, e isso gera vulnerabilidade econômica e social. Né? A gente tem situações de filhos que retêm a própria aposentadoria dos pais, aqueles pais principalmente considerados, né, que não têm grande capacidade de gestão desse dinheiro, os filhos acabam vindo fazendo essa retenção dessa aposentadoria, o que leva muitas vezes à insegurança alimentar, a outras situações que só agravam, né, o quadro clínico da saúde, tanto física e mental, dessas idosas. E justamente essa violência, ela é uma das poucas denunciadas, acreditamos, porque os pais, por vezes, se acham responsáveis, achando que estão ajudando o filho no momento que está na dificuldade. Né? Essa é a terceira violência com maior incidência. Uhum. Eu não sei você, Clésio, mas eu já tive pacientes, né, que sofriam esse tipo de abuso. E é interessante esse tipo de violência, você dizer assim que os pais às vezes se sentem responsáveis, muitas vezes se sentem responsáveis, né, mesmo com os filhos já adultos, já com suas próprias famílias, né, e eles não percebem que, de alguma forma, estão sendo vítimas, quase que vítimas de extorsão, né?
Porque isso quando a coisa não é feita de uma maneira que o pai ou a mãe, né, nesse caso, já que estamos falando de violência contra a mulher, que a mãe não saiba. Mas às vezes não é mãe, é a avó, né? Às vezes é tia. Então, assim, é muito importante, como quando eu falei sobre os tipos de violência nas relações amorosas, que muitas mulheres estão sendo abusadas, violentadas emocionalmente, psicologicamente, não sabem ou demoram a reconhecer, ficam na chamada negação, que é uma palavra tão da moda, né? Que você, mulher que está nos ouvindo hoje, que porventura ouça essa live em algum outro momento, entenda que existem limites, né? E o que é bem seu, de qualquer espécie, seja o seu corpo, seja o seu patrimônio, precisa da sua autorização para ser tocada, para ser tocado, para ser usado, né? Então é muito importante, né? Porque há uma grande diferença entre nós darmos uma ajuda a alguém ou alguém usurpar aquilo que nós temos, aquilo que foi amealhado como a vida, enfim, né? Sem que a gente queira dar lição de moral ou dizer como cada família deve viver. Naturalmente, não é essa a nossa intenção. Mas o nosso objetivo é que você perceba se de alguma forma você está sendo abusada por uma vulnerabilidade, ou como a Ângela perguntou, né? Por uma violência até emocional que vem por meio, por exemplo, de uma culpabilização, né? Você é culpada por algo que você não fez, você é responsável por algo que aconteceu, né? E aí a gente precisa ter esse discernimento, porque uma pessoa adulta, na verdade, ela é responsável pela vida dela. E a gente, como pai, como mãe, a gente procura fazer o melhor que pode, e isso não nos livra de erros, né, Clécio? Isso não nos livra de cometermos erros. Muito bem, Clécio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de algumas violências e falou da terceira, da segunda, se eu não me engano. Qual é o tipo de violência ou quais são os outros tipos de violência que você considera assim, mais pesados? Mas eu queria, mais pesados não, mais frequentes, perdão. Mas eu queria também, né, você disse que falaria... Boa noite, Lisandra, nossa colega aí, o Clécio, Lisandra. Eu queria que, naturalmente, você falasse da academia, como você está falando, e está fantástico para mim, pelo menos, está fantástico. Mas eu queria que você pusesse um pouco da sua experiência, sabe? Porque eu acho que é muito importante a gente ouvir o lado de quem está lá tocando a pessoa, ouvindo a pessoa, que não está apenas de maneira nenhuma querendo desmerecer, né? Até porque a gente gosta da academia bastante, mas não é só o papel, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Na verdade, a academia, como são os registros, né, a gente acaba tendo uma dimensão mais macro desse processo que a gente vivencia no dia a dia. A nossa realidade não difere muito dos dados lá, né? A gente vive numa região, num país onde nós temos hoje 14 milhões de desempregados, nós vivemos num país com desigualdades regionais, culturais, econômicas imensas. Vivemos num estado que, mesmo um estado pequeno, apresenta também essas desigualdades. Região metropolitana, a gente sabe que não dá para se falar de Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha como se fosse a mesma coisa. Então, a gente acaba presenciando isso no dia a dia do serviço, seja na saúde, seja na assistência. E quando a gente fala dessas violências, muitas vezes elas chegam até a gente, né, pelo Disque 100. Dificilmente ela aparece na porta do serviço, né? O Disque 100 ainda continua sendo a principal porta de entrada ainda dessas informações que chegam para a gente, dessas usuários que chegam para a gente vítima de violência, né? Mas no dia a dia, o que encontramos, o que presenciamos, não está distante dos dados que aparecem no que diz respeito ao Brasil, né? Essas violências, elas sim são presentes, mas como a Ângela tinha perguntado anteriormente, se é a quarta, a terceira, né? A segunda violência, dando continuidade, é a violência psicológica, que se configura justamente por esse abuso emocional, justamente por produzir em algum momento esse sofrimento psíquico, seja pelo sentimento de culpabilização,
seja pela toda a movimentação que esse sujeito se impõe sobre o outro, de forma a criar subjugar essa mulher, essa mãe, essa avó, nessa relação. Por vezes com essa narrativa. Ah, se eu estou assim hoje, vocês que, né, produziram isso. E acaba sendo, em algum momento, assim. O que impacta até na hora de fazer as intervenções. Porque nós temos casos de mulheres que, no momento da violência, chegam a fazer a denúncia, mas depois retiram. Com a justificativa, não só queria que ele tomasse um susto, não queria que ele fosse punido. Essa fala é muito frequente. Por esse lugar de mãe, né? Ah, ver meu filho preso, ver meu filho qualquer coisa nesse sentido, elas entendem que se elas fizerem isso, elas não estão cuidando de si ou ajudando esse rapaz. Elas acham que elas ainda estão fazendo um papel que não é delas, né? De formar esse sujeito, mesmo que seja um pouco tardio, mas que ainda é passível de entender que os atos têm consequências. Pode continuar? Pode continuar? Então a gente tem esse segundo tipo de violência que é extremamente nocivo, né, Clésio? Porque ele vem com outras cargas adicionadas, né? Que a gente tem que ter até cuidado para não falar coisa errada, como tipo assim, que é pior do que esse ou pior do que aquele, né? Mas a gente sabe, como profissional da área, que essa situação de violência, né, e de abuso psicológico acaba trazendo outras patologias no sentido da saúde mental dessas mulheres. E aí, antes de você falar sobre a primeira causa, eu queria pedir para você acrescentar, ou talvez aprofundar um pouquinho, para falar sobre esse impacto que tem na saúde mental dessas mulheres. Porque você colocou do problema que é real, que aparece, né? que o agressor faz. Mas como que isso impacta essa mulher, que é a mãe, que é a avó, que é a tia, enfim, que está ali sob os cuidados, né? Muitas vezes, dessa pessoa? Acho que de todos os impactos possíveis, né, eu posso considerar o pior esse tipo de violência especificamente, e é a que vem primeiro, né, nesse ranking, eles estão na base dos suicídios dos idosos. É justamente porque essa questão emocional, essa questão de lidar com essa subjetividade, é o que os idosos, nesse momento, mais demandariam esse apoio desse sujeito, que deveria ser o cuidador, né? Dessa organização, dessa comunidade, dessa sociedade deveria cuidar. Eles também, nesse momento, os sujeitos ficam mais desamparados, levando inicialmente ao isolamento social, por se sentir deslocado, né, nesse lugar. Ele deixa aquele papel do protagonismo da família, do cuidador, do protetor, na medida que os filhos crescem, na medida que se aposenta, e vai indo para aquele lugar de figurante nesse espetáculo que é a vida dele, ficando meio que no pano de fundo. Mesmo a gente sabendo que 53% das famílias no Brasil têm a renda desse aposentado como praticamente metade daquilo que sustenta a casa, né? Mesmo ele contribuindo ativamente financeiramente nessa organização, nessa manutenção dessa família, ele é colocado nesse pano de fundo, nesse quase que aquele cenário atrás de uma dinâmica que o nosso modelo capitalista de vida privilegia aquele sujeito que é entendido como o sujeito ativo, né, da produção. Esse sujeito ele é ativo ali dentro no financiamento, mas ele não tem esse papel mais social, né, do sujeito que sai para trabalhar, do sujeito que é o ativo, que produz, né? E acaba fazendo com que essa violência, o impacto dela, como você mesmo citou anteriormente, Marcos, o dano dela ele é muito profundo, né? Por vezes a gente acaba tendo fatalidades com idosos, né? A gente sabe que a incidência de suicídio no Brasil de idosos também é alta, né? Justamente porque essa violência psicológica, ela produz esse não pertencimento, né? Se eu sou ofendido, se eu sou retirado desse meu lugar, não faz muito sentido eu estar aqui nesse lugar. E é um dos pilares que acabam, né, dentro dos fatores de risco, né, a gente sabe que tem vários que levam o sujeito ao suicídio. Mas a produção desse adoecimento psíquico, episódio de ser mais grave, acaba tendo essa violência. Eu vou pedir para você dar uma palhinha aí, você fez uma colocação. É que às vezes, assim, são coisas que a gente fala no nosso dia a dia, mas que me parece que para a população, de modo geral, meio que passa batido, assim, né?
E você usou uma expressão, o não pertencimento. Você pode falar um pouquinho sobre isso, levando ou trazendo, né, para essa perspectiva da violência contra a mulher na terceira idade? Na verdade, vivemos em grupos, né? Começamos nossa família. A sociedade, se existimos hoje enquanto espécie, é porque vivemos em coletivo, né? Que, aliás, é uma coisa até importante você puxar isso, que a pandemia, ela, de certa forma, tem esse caráter de resgatar, né, essa coletividade, né? Usar máscara é proteger o outro também, não é só a mim. É algo que a gente vinha esquecendo na nossa sociedade moderna, capitalista, de consumo e controle, né? Onde a gente acaba criando a ideia da meritocracia, do discurso que você está aqui porque você mereceu, fez por onde, não entendendo que existe todo um conjunto que se movimentou para produzir a realidade de cada um. A minha realidade é uma produção coletiva, a sua é coletiva, de todos os seres humanos é uma produção coletiva. E quando se eu pertenço ao coletivo e me sinto ativo nesse coletivo, a tendência é que eu tenha uma fluidez, né, no que diz respeito à minha saúde mental, que eu me percebo como parte produtiva, eu vejo a realidade como um elemento também produzido por mim. Na medida que eu começo a retirar esse sentimento, esse sujeito ele tende a se isolar. Algo parecido, né, que a gente vê na natureza dos elefantes, quando eles estão atrasando o grupo, o elefante mais velho ele abandona o grupo. Mais ou menos parecido, a gente acaba reproduzindo alguns comportamentos animais. Como seria isso? Se eu começo a me ver, ou me coloco nesse lugar de incômodo, de peso, que está atrapalhando a fluidez de um grupo, a tendência é eu não conseguir me ver nesse grupo de pertencimento, me sentir pertencente a esse grupo, o que me faz com que eu acabe me afastando. E o isolamento social é um dos pilares do episódio da depressão grave. Beleza? Joia. Gente, ó, se tiverem perguntas, manda pro Gleice aí, que ele tá doidinho. Gleice, perdão, eu li aqui o Gleice, que eu tava falando com ele mais cedo. Manda pro Clésio aí, até parece, né, Gleice, Clésio, que ele tá doidinho para responder vocês, viu? Então, assim, vocês já viram que ele é mais do que preparado, né? Que ele tem toda a condição de esclarecer coisas aqui, como já vem esclarecendo, né? E como eu falei nos outros, né, brincadeiras à parte, nos outros convidados, caso a gente não saiba a resposta, a gente vai correr atrás para poder responder, né, depois a vocês. Então, mande as suas perguntas e a gente vai tentando aqui elucidar se tiver alguma dúvida. E aí, Clésio, tem um outro tipo de violência, né, que está figurando lá no top 1, né, no primeiro lugar, né? O que você fala sobre esse tipo de violência que ocorre contra a mulher na terceira idade? O que você traz para a gente sobre isso? Vamos resgatar aqui rapidamente. A violência física responde por 13% das informações, né, das notificações. A violência financeira, 21%. A violência psicológica, 24%. E a negligência por 41% dos casos de violência contra mulher idosa, contra idosos, né? Entendendo que as mulheres são as que mais sofrem violência, né, nessa fase da vida. E a negligência, literalmente, é aquele momento que a gente falou anteriormente, né? É aquele sujeito mais vulnerável, que mais precisa do cuidado, naquele momento que ele precisa, a gente o deixa, não faz a ação necessária. Como diz no conceito da OMS, a ausência dessa ação também configura ato de violência. Na medida que eu não tomo a atitude para cuidar, proteger desse sujeito, garantir a sua dignidade, a sua cidadania, eu também estou cometendo a violência contra esse sujeito. E a gente sabe que na medida que os filhos, principalmente, vão crescendo, ganhando autonomia, eles acabam fazendo esse afastamento, a ideia que eu não preciso mais da minha mãe, não preciso mais da minha avó, agora eu tenho minha própria vida, e acaba fazendo com que essa negligência, por vezes, esse sujeito precisa desse apoio, em todos os aspectos, emocionais, saúde, assistência, afetivo, e faz com que esse sujeito acabe entrando nesse processo de envelhecimento. Um detalhe que é interessante falar quando se fala desse tipo de violência é que quando a gente fala em negligência e abandono, né, apesar de serem conceitos distintos, a lógica é a mesma. Eu também abandono esse sujeito a ponto de largá-lo lá e nem visitá-lo, né? E a negligência, ela se configura principalmente, né, como eu falei, na medida que eu abandono o sujeito, ele vai entrando em situações de risco, de vulnerabilidade, chegando a risco, promovendo
O adoecimento psíquico, não pela agressão direta promovida, como eu falei, mas quando eu retiro a minha ação necessária, eu acabo promovendo que esse sujeito se isole e acaba também entrando em processo de transtornos mentais graves, principalmente a depressão. Tá? A mais presente nas notificações, né, de todos que nós recebemos, que chegam, e que nós percebemos que normalmente as idosas moram sozinhas, né? E quando elas trazem essas questões, essas angústias, e literalmente chorando, é que ela fala sempre a mesma: cuidei o tempo todo e agora eu só queria conversar, ter alguém para conversar, e literalmente você não tem essas pessoas que deveriam estar ali. E um detalhe, que o nosso Código Civil, ele fala que esse cuidado de pai para filho, porém ele é recíproco de forma ascendente. Se quando criança você tinha seu pai cuidar de você, você tem a obrigação legal de cuidá-lo quando ele se torna idoso. Só que esse retorno não acontece do jeito que deveria acontecer. E acaba acontecendo, né? Eu lembro de um exemplo que o filósofo deu, né? Quando você é criança, na hora de atravessar a rua, seu pai segura na sua mão. Quando você cresce, a mãe está ali idosa, a gente não segura na mão dela para atravessar. E deveria, porque ela tem esse limite de mobilidade, velocidade, de atenção. Né? E a gente acaba, no dia a dia, acaba fazendo isso de uma forma bem... E é uma violência sutil. É uma violência que não vai machucar, não vai marcar o corpo, mas é uma violência que tem a maior incidência e provoca tanto dano quanto a violência psicológica. Pô, Clésio, obrigado mesmo, viu? Está sendo muito bom, a gente já está acabando, né? Mas a Ângela faz uma pergunta aqui, não sei se você está conseguindo ler aí, eu vou repetir, porque às vezes passa, né? O pessoal também não lê. Se a violência financeira, ela está ligada a algum tipo de codependência, como é que você encara isso? E eu entendi aqui algumas coisas baseadas no que você falou, né? Essa coisa aí de fim de vida, de necessidade de afeto, né? Mas vou deixar para você. Não só a violência financeira, Ângela. Todas as violências, elas passam, né? Em algum momento, elas têm, assim, esse pezinho nessa codependência que se estabelece. Porque pensa numa idosa que mora sozinha. Lembra que eu falei da mãe que vai lá e só queria dar um susto? Ela, por muitas das vezes, ela chega, assim, a tomar atitude, mas a ideia de, se eu prejudicar a única pessoa que eu ainda tenho contato, que ainda vem me ver, eu vou ficar mais sozinha ainda. Então, sim, passa, sim, necessariamente pela questão da codependência, dessa necessidade, que é um dos pontos que a gente fala muito, é de fortalecer os espaços coletivos, apesar da família ser nosso principal grupo, né, de apoio, os espaços coletivos também se mostram importantes. Aí entra, Marcos, né, as igrejas, os centros comunitários, os centros de convivência, todos esses lugares que a gente possa produzir esse ambiente coletivo de acolhimento desse idoso. E, por vezes, ele acaba se sujeitando porque ele não tem para onde ir. Se não falar com meu filho que pega meu dinheiro, eu não tenho ninguém para falar, não tenho ninguém para conversar, isso. Né? O centro de convivência, para mim, é uma coisa fantástica. Eu fiz algumas assistências no centro de convivência da terceira idade, eu acho assim, um dos grandes projetos governamentais, assim, fantástico mesmo. Né? Que às vezes a gente não vai entrar nesse mérito, mas eu sei que às vezes alguns idosos têm preconceito de participar do centro de convivência, né? E aí perde a oportunidade de conviver com pessoas que estão passando ou já passaram pela mesma coisa, de ouvir as histórias, de descobrir coisas novas, né? Então, assim, de repente fazer parte aí de algumas gincanas, de fazer parte de umas excursões, né? De arrumar um namorado, quem sabe, né? Então vai perdendo algumas oportunidades. Clésio, nosso tempo está assim zerando. Eu vou te pedir duas coisas para você emendar. Primeiro, como você acha que nós homens podemos contribuir para a diminuição dessa cultura de violência contra a mulher no geral? E as suas considerações finais, por favor. Eu tenho mais um minuto antes de fazer isso? Eu acho que sim, eu fico com medo de acabar a live, mas vai lá. Apesar de não estar entre as 4 principais, a gente não pode deixar de citar a violência institucional. Ela é tipificada,
Mas pelo difícil controle dessa violência, né, até de identificar essa violência, a gente acaba tendo as idosas, né, vivenciando esse tipo de violência no cotidiano e, por vezes, a não notificação. Aí, quando eu falo em violência institucional, são todas aquelas proferidas por instituições privadas ou públicas. É o atendimento ruim na unidade de saúde, é o atendimento ruim, né, no transporte coletivo, quando o sujeito não dá lugar para a idosa sentar. E é um tipo de violência que está tão presente que ela meio que se incorporou à estrutura social e acaba a gente sabe, ela é tipificada, mas a gente não tem esse mecanismo de identificação dessas violências, salvo quando há uma denúncia, fui tratado mal na unidade, lá na ouvidoria, que não é um lugar, na ouvidoria, isso não é tratado como uma violência, é tratado como um episódio, né, que precisa ser melhorado no atendimento, mas não é na notificação como se faz para pesquisa sempre atendimentos. Né? Não passa por um profissional da assistência da saúde, isso não acaba nem sendo notificado. Isso não entra no perfil epidemiológico da violência. Mas é uma violência muito presente, que ainda a gente tem que trabalhar muito para poder criar ferramentas adequadas para fazer o enfrentamento dessa violência, que é a violência institucional, que a gente vivencia em todos os dias. E essa violência ela é tão presente e tão naturalizada que às vezes você vê uma idosa chegar, mesmo com todos o arcabouço que tem no Estatuto do Idoso, dar uma entrada, uma consulta com um especialista na saúde e falar, vai demorar 1 ano, é normal. Não é normal. Tá? É um direito constitucional e o agravo, a doença não vai ficar 1 ano parado, estacionado, esperando quando o especialista vai melhorar. Então, essas violências que estão nos processos de trabalho, que estão nas instituições públicas e também nas privadas, né? A gente vê, fala-se no Estatuto de atendimento preferencial. Aí você vai numa lotérica, tem a fila preferencial. E às vezes a fila do idoso está com 6, 7 idosos lá, idosos, e é um profissional onde, na verdade, nem deveria ter aquela fila. O idoso vai chegar e tinha que entrar na frente de qualquer fila. A gente vê esses supermercados. Então a gente tem uma violência institucional que está muito forte ainda contra a pessoa idosa. E as mulheres, como eu falei, por elas serem vítimas de maior parte dessas violências, ela acaba sendo vivenciando também no ambiente externo da casa. A maior parte acontece em casa, mais de 60%, mas esses outros 40% também circulam na cidade, na nossa organização enquanto sociedade também, essa violência no cotidiano. Tá? É só falar esse tipo de violência que eu não tinha falado. Rapaz, eu acho que dá tempo ainda, eu acho que ele avisa aqui quando está acabando, mas a Micaela ela faz uma pergunta, eu não sei qual a sua experiência nessa área, mas é muito voltado para o aspecto religioso. Como se pode, deixa eu ver aqui que subiu, como podemos ajudar essas mulheres de forma efetiva dentro das igrejas? Você tem alguma coisa para dizer sobre isso? Então, uma pesquisa que eu acho que o ano passado apontou que 40%, né, de mulheres no Brasil já vivenciaram alguma violência dentro dos ambientes religiosos. E às vezes a gente fala ambiente religioso, mas não é dentro da igreja em si, né, física, mas às vezes nas relações que são pautadas pelo viés, né, da religiosidade. Eu acho que foi falado no começo da nossa conversa aqui, né? Primeira coisa que eu acho que é investir na cultura de paz, para não precisarmos investir em repressão. Na medida que a gente começa a trabalhar essa cultura de paz com os homens, né, conseguimos fazer com que diminua a incidência de casos de violência. Mas não dá para falarmos também do empoderamento dessas mulheres. Né? A gente ouve muita narrativa, pelo menos nos casos que acompanho, né, que aparecem na unidade, que a violência, ela chega, quando se chega a violência física, e já tive caso de falar assim, não, lá em casa, desculpe a palavra, parece o capeta, né? Mas na rua é um anjo. Por vezes, essas violências que acontecem dentro de casa, elas são atravessadas por essa narrativa, né? Por esse discurso do casal perfeito na rua, e quando chega em casa e acontece essas manifestações da violência, essa mulher, ela fica meio que... ela não consegue expor, porque é como se ninguém vai acreditar. Quem me vê na rua não vai falar que ele faz isso em casa, né? E isso é muito comum. Então, assim, os trabalhos voltados dentro da igreja para o empoderamento dessas mulheres, né? O empoderamento é o seguinte, assim, que elas compreenderem quando elas estão sendo violentadas, que muitos acabam naturalizando o processo de violência como parte inerente à relação, né? A gente sabe de casos também, né? Que muitos reproduzem comportamentos que vivenciaram na infância. Vira o pai batendo na mãe, acho que isso é normal, isso acontece mesmo, meu pai faz isso com a minha mãe, isso é muito comum. Mas o importante é que elas consigam identificar a violência,
né? Como eu falei assim, eu acho que a violência, qualquer que seja, contra a mulher, contra a criança, contra a mulher idosa, qualquer violência, ela não justifica, quando eu falo desumanidade, quando é desumano, que isso não consigo olhar para o episódio de violência e entender isso como comportamento humano, né? É como se nós abríssemos mão. Ai, tá apagando aqui, só um minutinho. Pera aí, eu acho que é a bateria do celular. Um minutinho. Enquanto você se organiza aí, deixa eu falar um pouquinho aqui. Primeiro, já agradecer a todo mundo, né, que está participando. Muito obrigado a quem participou, a quem mandou perguntas, contribuições, a vocês que ouviram, né, deram seus feedbacks, eu vi os coraçõezinhos subindo aqui, muito obrigado. E aí, dentro dessa fala do Clésio, quinta-feira eu vou estar numa igreja falando sobre os tipos de violência contra a mulher. Foi uma das lives que a gente fez, né? E o Clésio falou no início, falou agora sobre a cultura de paz. A gente falou sobre isso na live, que a gente falou sobre a cultura, de um modo geral, com o Kenner, né? Então, assim, a gente tem esse desafio de instituir uma nova cultura. Por mais que isso leve ou vá levar um tempo e vai perpassar gerações, depois da gente, inclusive, a gente sabe que precisamos dar continuidade. Nós estamos startando um processo, outros já startaram antes da gente, né? Mas a gente vai, aí o Clésio vai nos ajudar nisso aí, com certeza, e outros amigos, outros colegas, outras pessoas, e a gente pode, sem dúvida alguma, ajudar outras pessoas. Sim, Clésio, pode dar continuidade, por favor. Então, assim, só concluindo, então, alguns movimentos que a gente vê, o fenômeno de violência, ele está naturalizado porque em nenhum momento houve reflexão, questionamento. Então, qualquer ação que a gente possa fazer nesse sentido de trazer essa reflexão, trazer esse foco para a discussão, seja por reuniões, né, nas próprias instituições, ou seja por ações como essa que nós estamos fazendo aqui, que você vem puxando, eu acho que isso já é um movimento para começar a ruir essa estrutura, né, que se cristalizou no decorrer da história da humanidade. Principalmente, vamos falar do Brasil, da nossa realidade, né? E eu acho que ficar falando de fora, ficar batendo, talvez não o sistema ele se protege também, né? Então, acho que entrar nesse sistema, conseguir trazer essa reflexão, essa discussão para as micro-relações, isso é fundamental para que isso faça com que a vibração faça com que isso caia. E a gente possa abrir espaço para construir uma coisa diferente que a gente tem hoje. A gente tem exemplos, como eu falei, no Uruguai, tem uns exemplos no Uruguai de campanhas televisionadas lá pelo próprio governo, né? Com vários vídeos curtos. A nossa política, a Constituição de 88, ela fala, né? Ela é muito clara, sobre a parceria da sociedade civil com o governo. A gente, até então, era o governo responsável pela ação, mas a gente sabe que o Estado ele está se tornando ineficiente, mas não é por não ter capacidade de resolução, é pela própria estrutura que se tornou grande demais e o Estado se torna pequeno para dar conta. E a participação da sociedade civil, né, de estar nessa discussão, de estar trazendo isso para a discussão, eu acho que é fundamental, né? Tanto que a gente vê hoje que, devido ao estado da sociedade civil, né, a gente não vê mais nada do tipo só do Estado. Então, trazer essa Constituição de 88 trouxe isso, que nós somos responsáveis também por essa realidade. Como eu falei anteriormente, a nossa realidade é uma produção coletiva. O que eu faço impacta na vida de alguém, né? E quando a pessoa consegue se ver nesse processo como sujeito ativo, que impacta na vida de um coletivo, ela começa a se responsabilizar por isso. Ela sabe que o dano que vai trazer também é dano dela. E o dano que o coletivo produz traz danos para ela. Assim como os ônus, né? Os bônus e os ônus nesse processo. Eu acho que isso é fundamental, que a gente tenha essa clareza. Fortalecer essa ideia que nossa existência é coletiva. Se estamos vivos como espécie nesse planeta, foi porque começamos a agir de forma coletiva. Beleza? Meu amigo Clemildo, obrigado por você entrou. Quanto tempo? Deus abençoe. Clésio, muitíssimo obrigado. Foi, assim, enriquecedor demais. Foi rico demais esse tempo, esse momento. Eu posso dizer para você, de coração, que eu considero que a gente fechou com chave de ouro, né? Muito obrigado mesmo. E quero dizer aos participantes que nós tivemos aqui, Clésio, algumas pessoas que participaram de todas as lives. Eu estou muito feliz com isso. E que a gente vai ficar trabalhando um pouco nos bastidores agora, né? Essa ideia da cartilha, e vai entrar aí com outros temas de lives, não toda segunda, porque eu não dou conta, mas a gente vai entrar aí com coisas específicas, né?
e com convidados, às vezes eu sozinho, e eu quero... você não falou, Clésio, né? Você deu mais dados, mas eu quero voltar a palavra com você, então, para você dar a sua palavra pessoal final. Muitíssimo obrigado mesmo, viu? Marcos, eu acho que o agradecimento é recíproco, né? Nós temos um amigo em comum que nos aproximou. Eu acho que é isso que acontece, né? Eu acho que isso, eu gosto muito de Spinoza, que ele fala, né? Bons encontros geram bons encontros, e assim a gente vai produzindo essa realidade. Agradeço, assim, meu nome, eu acho, de todo profissional que trabalha a temática violência, que faz enfrentamento, eu posso falar por eles aqui, né? Da importância que tem movimentos como você vem desenvolvendo. Eu achei fantástico. A gente falou antes de começar a live, né, cara? A iniciativa foi fora de série. Eu achei super interessante. A gente tem a tecnologia, a gente acho que tem que usar essa tecnologia, né, de forma positiva, de produzir, né, produzir impacto nessa realidade tão dura que a gente vivencia hoje. A gente vê aí intolerância, a gente vê hoje aí as pessoas, né, mais fragilizadas também, né? A gente pega a geração mais fragilizadas. E às vezes a gente tem a tecnologia e acaba não fazendo uso dela, né? Às vezes até criticamos, né? O excesso de celular, e às vezes a gente tem que usar o celular. Se ela está aqui, vamos usar de uma forma que a gente possa produzir alguma coisa positiva, né? Então, assim, estou à disposição, né? Você tem meu contato, vai ser um prazer poder contribuir em outros momentos, né? Faz parte do nosso cotidiano. Eu acho que a gente tem, quando a gente se compromete, assume profissões como a que nós assumimos, né? A gente lá atrás a gente já assumiu um compromisso de se doar, de cuidar do outro, né? Cuidar dessa subjetividade, dessas emoções, desses sentimentos do outro, né? E eu acho que isso aqui que nós fizemos aqui hoje é fundamental, né? Para que os sujeitos, as pessoas possam construir esse olhar mais crítico sobre a realidade. Porque boa parte dessas violências que falamos aqui hoje, elas acontecem de forma sutil e estão naturalizadas na estrutura, no processo do dia a dia, no cotidiano, são engolidas pela rotina, né? E às vezes a gente não para fazer esse momento, essa uma hora que, caraca, olha só, o que o Clésio e o Marcos falaram comigo hoje, eu faço e nem dou conta que eu estou fazendo. Eu acho que a gente conseguir promover isso aí, né, que isso seja multiplicado em outros momentos, eu acho que esse é o maior ganho que a gente tem, assim. E a gente que trabalha na área de psicologia, é diferente do médico que passa remédio, o paciente volta, às vezes o nosso paciente nem volta, a gente espera que ele, né? A gente só planta, na verdade. A gente que trabalha com a questão, né, de saúde mental, a gente planta, a gente não tem esse feedback tão certeiro. Então a gente já entra nesse percurso sabendo que nós só estamos espalhando semente. Se a gente vai voltar e ver essa floresta, não sabemos. Mas a gente sabe que a gente tenta botar a melhor semente e tenta achar o melhor solo. É a única certeza que nós temos. Beleza? E estou à disposição a hora que você precisar. Beleza? Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado mesmo, viu? Foi um prazerzaço ter você aqui, né? E eu tenho certeza, né, e tenho certeza que o Clésio também, se você quiser contactar a gente, quiser uma palestra, bater um papo individual, nós estamos inteiramente à disposição para poder compartilhar um pouquinho que a gente tem, né? E que esse pouquinho faça diferença na vida de outras pessoas. Esse é o nosso grande objetivo, né? Então, Clésio, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, muitíssimo obrigado, uma boa noite, e eu espero que você, obrigado, Ângela, mais uma vez, né? Eu espero que você compartilhe essa live, ela vai ficar salva lá no meu Instagram, compartilhe com seus amigos, com alguém que tem, né, está na terceira idade, com filhos que cuidam bem dos seus pais, inclusive, para que isso seja reforçado, né? Então, muitíssimo obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Um abraço, gente. Com Deus, boa noite. Obrigadão, Clésio.